E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Biopodcast. Tema de hoje, Angiospermas, parte 1. Esse é o nosso canal Biopodcast no YouTube. Se inscreva no canal, deixem o seu like, apertem o botão de curtir, que é muito importante para nós. Compartilhem, comentem, ativem o sino das notificações. Angiospermas são as plantas vasculares com sementes e frutos. Temos aí como exemplo flor de quaresmeira, ipê amarelo, laranjeira, mangueira, coqueiro. Angiospermas constituem um grupo de plantas com maior número de espécies. São vegetais com frutos e sementes. Como exemplos temos mangueira, limoeiro, mamoeiro, milho, entre outras. As angiospermas apresentam estruturas vegetativas e reprodutivas. As vegetativas, raiz, caule e folhas. Estruturas reprodutivas, responsáveis pela reprodução sexuada, temos flor, fruto e semente. Com o processo de crescimento ou germinação da semente, forma-se uma nova planta, que quando adulta, produz flores que formam frutos e sementes em seu interior. Importância econômica das angiospermas. A maioria das espécies de plantas superiores pertencem a esse grupo. Esse grupo abrange uma imensa diversidade de formas vegetais, desde árvores de grande porte, como os baobás e os eucaliptos, até as ervas mais comuns nos campos e no solo das matas. Algumas espécies, como as orquídeas, ostentam flores belíssimas, enquanto outras, como os cereais, as hortaliças, os tubérculos e as árvores frutíferas, são básicas para a alimentação humana. Várias drogas são produzidas a partir de plantas e são utilizadas na área da saúde, tanto na medicina quanto na farmácia, ou ainda utilizados como pesticidas naturais. O uso da biotecnologia nas atividades agrícolas tem como objetivo aumentar a produtividade nas lavouras de produtos agrícolas, trazendo assim benefícios para o ser humano. Temos aí o exemplo do baobá e da mangueira. Fruto e flores. As angiospermas são identificadas pela presença de fruta envolvendo a semente. Pode-se atribuir ao fruto uma parcela do sucesso evolutivo do grupo e seu elevadíssimo número de espécies. Partes de uma flor completa, apresenta as seguintes partes. Pedúnculo, corresponde ao cabo da flor. Receptáculo, que é a parte terminal e dilatada do pedúnculo, onde se prendem as peças da flor. Verticilos florais ou elementos florais, que são as folhas modificadas da flor. Observação. Os principais elementos ou verticilos florais são cálice, corola, gineceu e androceu. E aí estão detalhadamente todos os elementos que formam a flor. Gineceu, androceu, conectivo, estame, pedúnculo, receptáculo floral e os verticilos ou elementos florais. Partes de uma flor. O cálice é constituído por folhas verdes de função protetora, denominadas sépalas. A corola é formada por pétalas geralmente coloridas, que além de proteção, são responsáveis pela atração de agentes polinizadores, tais como pássaros e insetos. O perianto é a união formada pelo cálice e corola. O androceu é constituído por estames cuja função é produzir e dispersar os grãos de pólen. Cada estame tem um chamado filete e na extremidade do filete fica a antera produtora do grão de pólen.
O gineceu é formado por um ou mais pistilos, também chamados de carpelos. As partes do pistilo, estigma, extremidade que recebe os grãos de pólen, podendo representar um material viscoso que facilita sua aderência. Estilete corresponde ao cilindro que fica abaixo do estigma. E ovário, parte da base, dilatada, que contém os óvulos, elementos femininos de reprodução. Então nós chamamos de androceu, a parte masculina da flor, e gineceu, a parte feminina da flor. Polinização, o que é? É o transporte de pólen da antera para o estigma da flor. Pode ocorrer envolvendo elementos reprodutivos da mesma planta, sendo denominada autopolinização. No caso de envolver o transporte de grão de pólen de uma planta para outra, recebe o nome de polinização cruzada, que permite o maior intercâmbio genético e, portanto, maior variabilidade genética. Tipos de polinização cruzada. Entre as diversas espécies de angiospermas, podem-se encontrar vários tipos de agentes polinizadores, incluindo-se o vento, animais e, mais raramente, a água. Polinização feita pelo vento se chama anemofilia, por insetos, entomofilia, por pássaros, ornitofilia, e por morcegos, quiropterofilia. Semente. As gimnospermas e as angiospermas são as únicas plantas atuais que possuem sementes. A semente é formada a partir de um óvulo fecundado e desenvolvido. As sementes apresentam basicamente três estruturas: casca, reserva nutritiva e embrião, que fica dessa forma protegido. Quando as condições ambientais são favoráveis, o embrião inicia seu desenvolvimento, dispondo de alimento para o fornecimento de energia e matéria-prima para crescer. Após algum tempo, a planta produz seu próprio alimento orgânico através da fotossíntese. Importância do cotilédone para a semente. Cotilédones têm a função principal de transferir reservas de semente para o embrião. Essas reservas são transferidas enquanto não há ainda a capacidade fotossintética durante o desenvolvimento inicial da planta. Então, de acordo com o número de cotilédones, nós dividimos as angiospermas em dois grupos. Monocotiledôneas possuem apenas um cotilédone, como é o caso do milho e do arroz. O grão de milho, na realidade, um fruto cujo interior é ocupado por uma grande semente. A semente do milho possui dois tegumentos, um embrião, uma reserva nutritiva chamada de endosperma e um tecido triploide. Exemplo das monocotiledôneas, nós temos aí as gramíneas, arroz, milho, capim, trigo e cevada. São plantas com muitas raízes, diretamente saindo do caule, se ramificando bastante, não existindo nenhum eixo central, o que nós chamamos de raízes cabeleira ou fasciculadas. As folhas são dotadas de nervuras que se dispõem paralelamente ao longo do seu maior comprimento, sendo chamadas de folhas paralelinérvias. As flores, em geral, apresentam os verticilos em número de 3 ou em múltiplo de 3, sendo então chamadas de flores trímeras. Dicotiledôneas é o segundo grupo. Possuem dois cotilédones, como por exemplo a mamona. O fruto do feijão é a vagem e os grãos correspondem às sementes. Cada semente tem dois tegumentos e um embrião dotado de dois cotilédones hipertrofiados, onde se concentram as reservas, não havendo endosperma nesse tipo de semente. Exemplo: família das leguminosas, cujos principais são feijão, soja, ervilha, amendoim, pau-brasil, ipê, jatobá. São plantas com uma raiz principal, de onde saem várias raízes secundárias, sendo chamadas de raiz axial ou pivotante. Suas folhas apresentam uma nervura principal, de onde saem várias nervuras que se ramificam bastante. Essas folhas são chamadas de reticulinérvias. As flores são geralmente os verticilos constituídos em um número de 5 ou múltiplo de 5 e denominadas de pentâmeras. São mais raras que as dicotiledôneas, com flores tetrâmeras.
nós temos aí uma comparação de todas essas características que eu acabei de mencionar entre monocotiledôneos e dicotiledôneos. Angiosperma, ciclo reprodutivo ou ciclo de vida. Observamos aí, e você pode tirar um print para você fazer estudos em seguida, de todo o processo reprodutivo ocorrido aí nas angiospermas. Lembrando que a fase duradoura é o esporófito e a fase curta o gametófito, representado aí pelo gametófito masculino, que é o grão de pólen. Todas essas etapas aí ocorridas na estrutura que nós chamamos de flor verdadeira. Os elementos principais de uma planta completa: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, que durante essa série Angiosperma nós vamos detalhar especificamente cada uma dessas partes da planta do grupo conhecido como angiospermas. E este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixem os seus comentários. Até o nosso próximo vídeo.